Pra quem tá começando a investir, às vezes preço é muito importante. Então as pessoas, a primeira coisa que você vê de qualquer ativo financeiro é o preço. Ah, esse custa 10, esse custa 100. É a primeira coisa que você olha. E as pessoas colocam isso como fator relevante pra escolher um fundo imobiliário. Eu acho que não. Você tá pensando no longo prazo. Você não quer comprar a banana mais barata, o tomate mais barato. Você quer comprar aquele fundo que você sabe que tem qualidade. O tomate que vai fazer a vinagrete gostosa ali, o arroz e feijão bem feito, entendeu? É isso que eu acredito. Então assim, você vai olhar fatores de qualidade fundamentalista daquele fundo. Então se for, por exemplo, um fundo de tijolo, você olha a quantidade de imóveis que tem, por exemplo, shopping. É interessante que eu tenha um shopping aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, um lá no Pernambuco, um no Rio Grande do Sul, pra diversificar. Se cair um meteoro, por exemplo, aqui no planeta Terra, e dizimar alguma cidade, vai ter um monte de fundo imobiliário. Tudo bem, se cair um meteoro vai ter outras preocupações aí, né? Mas vai ter outra cidade que tá lá com o shopping aberto, rendendo aluguel pra você. Deu pra Então, entender. você dilui o risco, né, fazendo isso. Além disso, a gente tem também a questão da vacância. A vacância é o quão vago esses imóveis estão. Então, assim, é exatamente o que esse nome diz, né? Se eu tenho um monte de imóvel e tá tudo sem inquilino, não me rende aluguel. Então, isso aqui é ruim pra mim, né? E aí, você consegue controlar a vacância. É um fator também que eu sempre olho pra analisar um fundo imobiliário. Então, até complementando o que você falou do preço, né? Normalmente as pessoas olham muito pro P sobre VP. Então, P sobre VP igual a 1, significa que o valor é justo. P sobre VP menor do que 1, tá barato. Maior do que 1, tá caro. Só que, como o Diego falou, a gente não pode olhar só pra isso. Até porque hoje tá muito difícil você encontrar um fundo imobiliário bom, seguro, com dividendos estáveis, diversificado e tudo mais, com P sobre VP igual a 1 ou abaixo de 1. Até tem um ou outro, mas é cada vez mais difícil justamente por essa aquela história alta. do que é bom tá mais caro. Que é bom tem tá mais mais gente caro. olhando, né? E aí tem muita gente que comete, quem é iniciante, comete o seguinte equívoco. Ah, vou olhar o P sobre VP e vou olhar o dividend yield. Aí ele vê lá um fundo imobiliário com dividend yield nas alturas, P sobre VP lá embaixo. E quais são esses fundos imobiliários hoje? É DEVA 11, TORD 11, HCPR 11, XPPR 11, que Então, cheio de recentemente bagunça, anunciou um monte. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O barato Não, sai caro, às o vezes, né, Lê? barato sai Com caro. Não dá certeza. pra olhar só, dividend yield alto, P sobre VP baixa, é nesse que eu vou investir. Não, erro que eu vejo muito iniciante cometendo. Então tem que fazer uma análise cuidadosa. É claro, olhar o dividend yield, olhar o P sobre VP, olhar a vacância, como é que tá, a diversificação, a qualidade dos imóveis e também do gestor daquele fundo imobiliário. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, porque a gente sabe que tem gestores muito bons, a gente sabe que tem gestoras que não são, né, tão confiáveis assim. Vocês acham que, por exemplo, o iniciante começou agora, ele tem que olhar o dividendo como principal ou não? Eu acho Quem que tem tá que começando? olhar todas as métricas. Tem que olhar tudo. Tem que olhar o dividendo, é claro. Tem que olhar o preço, P sobre VP. Tem que, se for tijolo, olhar a diversificação, a qualidade dos ativos. Então, assim, precisa realmente fazer uma análise abrangente. Não dá coisa pra importante- pegar um indicador e, né? Eu acho que é o patrimônio líquido também, que a gente ainda não falou, né? O patrimônio líquido, quando você olha, quanto maior for, significa o quê? Que mais gente colocou dinheiro ali. Então, mais gente confia, mais gente tá de olho se o gestor vai fazer alguma coisa errada. Então, eu acho que, por isso que eu sempre também coloco um filtro ali de patrimônio líquido. Por exemplo, abaixo de 500 milhões, eu já fico com o pé atrás. Mas você pega um MXRF, tem 2 bilhões. Você pega, sei lá, um XPML, tem mais de 1 bilhão, entendeu? Sim. Então, se você olhar essa métrica e controlar por ela também, já é um ótimo filtro. É um filtro rápido de você fazer ali, que você já vai dar uma filtrada em tudo que é bagaça. Que nem a E liquidez, E a né? liquidez, E a exato. liquidez, exatamente. Abaixo de 1 milhão, eu acho que já é uma liquidez que eu fico de olho, sabe? Tem alguns que tem menos, mas eu acho que 1 milhão, assim, é um ponto É positivo. um filtro bom, 1 milhão. Legal explicar bem, Filtro né? bom. R$1 milhão negociados todos os dias. Sim. Porque assim, se o cara quer vender 10 mil reais, ele vai vender. Porque se R$1 milhão é negociado todos os dias, a possibilidade de vender é maior. Agora, se a gente pega um fundo imobiliário com uma liquidez de R$5 mil por dia, sei lá, não sei nem se existe, mas deve existir. Deve existir. Pô, mas aí eu quero vender 10 mil, comprei 10 mil. Se é negociado tão pouco, você vai ter problema, né? Então tem que ficar esperto com a liquidez também. E uma Agora, coisa importante, desculpa te interromper, André, mas olhar se não é um fundo monoativo. Tem que ter Sim. muito cuidado com fundo monoativo. Porque se aquele único imóvel que compõe aquele fundo tiver um problema, qualquer coisa, perder o locatário, se for um imóvel que só comporta um locatário, ou tiver um incêndio, acontecer qualquer problema estrutural ali, praticamente acabou o fundo. Então é muito risco a pessoa investir num fundo monoativo.